Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que 60,3%, bem mais da metade da população, dos adultos aqui do Distrito Federal, estão com sobrepeso. E agora, o que é possível fazer para mudar esse quadro, para ter um estilo de vida mais saudável? O que você pode fazer para fazer as pazes com a balança? A gente não está falando só de estética, não. A gente está falando de saúde. Sobrepeso pode ser um indício, o início de muitas outras doenças. Você precisa comer melhor e viver melhor. Nosso quadro Saúde Preventiva de toda sexta-feira traz esse tema. Hoje a gente vai assistir juntos uma reportagem. Olha aí. Hoje em dia, a Luísa tem se preocupado um pouco mais com o físico. Advogada e militar, uma das atividades que mais tem feito é a corrida. Percorre de 4 a 5 quilômetros por dia. Também tem cuidado melhor da alimentação. Os ovos mexidos com orégano, por exemplo, fazem parte da rotina matinal sugerida pelo nutricionista. Atualmente, consome mais frutas, bebe mais água, procura fazer tudo certinho. Nem sempre foi assim, né, Luísa? Como é que era a rotina antes? Pois é, eu sempre tive muita dificuldade de comer direito, né? Tem muita dificuldade também de parar de comer doce, principalmente à noite, depois do trabalho, que a gente já volta mais estressado para casa. Então, a tendência mesmo é tentar comer mais massa, mais carboidrato. E realmente com a dieta, isso tem melhorado bastante. A mudança de hábito veio pela necessidade. E quando que foi, assim, aquele ponto de virada, né? Aquele momento que você falou assim, não, peraí, deixa eu cuidar um pouquinho mais de mim. Eu comecei a ter um peso que eu nunca tinha antes. A saúde também começou a piorar, as minhas taxas. O nutricionista também, que são meus amigos, começaram a pegar no meu pé. E as roupas começaram a não entrar também. Então, assim, por saúde estética, eu decidi melhorar mesmo. Como um dos segredos para manter o corpo, acima de tudo, saudável. Mas por que não conquistar aquelas desejadas medidas? Está na alimentação? Viemos ao consultório da nutricionista Daniele para entender um pouquinho mais do assunto, né, Daniele? Me diz uma coisa, esta é uma visita super importante que não deve ser feita uma única vez na vida não, né? Com certeza, Érico. O acompanhamento nutricional, ele precisa e ele deve ser feito, né, pelo paciente até que ele conquiste a alta nutricional, né? Até que o paciente saiba fazer as escolhas sozinho ou então que ele passe por alguma mudança na rotina de vida que ele precise fazer uma adaptação do plano alimentar dele. Agora, eu tô reforçando essa pergunta porque estou falando de mim agora, gente. Para mim funciona quando eu tenho alguém para ouvir como é que foi aquele mês, para fazer a avaliação, para dar uma dica, para renovar. Isso tudo é seu papel também, né, enquanto nutricionista. Também, a gente faz um papel de promoção à saúde, assim, que às vezes a gente brinca que é um pouco psicólogo dentro do consultório, né? Mas é uma brincadeira que a gente às vezes leva a sério porque de fato a gente precisa entender o momento pelo qual o paciente está passando ali, né? Porque tudo isso vai influenciar no objetivo dele, no resultado que ele vai alcançar, seja ele de emagrecimento, seja de longevidade, de atividade física, de performance. Além de conversar com o paciente para ajudar na reeducação alimentar, a nutricionista pode avaliar a composição do corpo por meio dessa balança especial. É o teste de bioimpedância. Com esses eletrodos e com a passagem de corrente elétrica, é possível determinar a quantidade de gordura e de massa magra que o paciente tem. No caso da Emily, o equipamento percebeu que o corpo dela é formado por 30% de gordura. Mas o que isso significa? Chegou a hora de analisar os resultados da Emily. Nutridani, me diga uma coisa, como é que está aqui a vida da Emily? Bom, então vamos lá. O exame, ele vai mostrar aqui pra gente, então, vários dados. Eu vou passar rapidinho aqui por cada um deles, né? Percentual de massa gorda da Emily, aquilo que do corpo dela compõe gordura, representa 31,9%. Então, quanto mais próximo a gente precisar chegar aqui do azulzinho, melhor. Então, a meta da Emily, ela tá bem no limiar entre o verde e o amarelo, né? A meta da Emily, então, é vir aqui para o azul, né? Primeira meta é chegar aqui entre o azul e o verde e depois passar para o verde, né? Eu não gostei dos resultados. Eu caiu como uma luva a questão de atividade física, né? Que é o que eu estou precisando nesse momento para adquirir mais massa magra e contrapor a gordura. Fui convidada para fazer o teste.
Mesmo ressabiada com a possível constatação de estar acima do peso, resolvi usar a oportunidade para autoconhecimento. Afinal, a bioimpedância verifica como está a água, a proteína e os minerais do corpo. Tem bastante coisa a ser melhorada, né, doutora? A gente tem alguns pontos de melhoria aí, mas não tá tão difícil assim quanto parece não, Érica. Tá fácil de chegar aí no caminho certo, viu? E o que seria esse caminho certo? Assim, o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu costumo brincar aqui com os meus pacientes que o básico bem feito funciona, né? Então, às vezes a gente negligencia coisas básicas como a hidratação, como o sono, que é extremamente importante no processo de emagrecimento, a quantidade de vegetais, de frutas e verduras que a gente ingere ao longo do dia, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente consuma em média 400 gramas de vegetais por dia entre frutas e verduras, que a gente tenha um consumo adequado de proteínas e, é claro, atividade física, que é essencial. A mãe da Luísa também diz que quer melhorar a composição corporal. Ela sempre foi muito ativa, fazia hidroginástica, natação e outros exercícios. Mas quando veio a pandemia... Antes, eu fazia academia de 9 até meio-dia, muita. Então, com a pandemia, a gente descansou mais um pouco, ficamos mais em casa e não podemos mais fazer aquilo, eu não fazia mais aquilo que eu fazia antes. Então, a vida mudou muito. Também tivemos, assim, um ganho de peso, né? Triglicérides alto, uma série de consequências para a nossa saúde. E hoje, eu só estou fazendo pilates, né? Porque eu fiz os exames e aí deram alteração em tudo, em todos os meus exames. Procurei a nutricionista e ela me passou, de certa forma, uma dieta que eu estou tentando cumprir. O problema da dieta é que a gente começa, mas nunca termina. Não estamos sozinhas nessa. Um estudo do Ministério da Saúde revelou que mais de 60% dos adultos no DF já estão na faixa do sobrepeso. Um passo para a obesidade, como explica essa médica especialista em emagrecimento. O sobrepeso é o que a gente chama, está entrando na obesidade. Então, é necessário que se trate o sobrepeso, por quê? Porque ele pode evoluir rapidamente para a obesidade. E nós já temos dados de que a tendência é que, se não houver um cuidado, haja um aumento do sobrepeso e da obesidade na população, não só brasiliense, mas da população brasileira mesmo. A médica ressalta que ter uma vida mais saudável vai muito além da necessidade de obedecer padrões estéticos. A obesidade é uma doença crônica. Como doença crônica, a obesidade precisa ser tratada cronicamente. Ninguém acha natural que um hipertenso pare a medicação. É óbvio que, parando a medicação, a pressão vai subir. Porém, quando é um obeso, o que é que acontece? As pessoas dizem, está tomando medicação, e isso não deixa de ser um preconceito. A obesidade traz muitas consequências que fazem com que haja a real necessidade do tratamento, e muitas vezes esse tratamento tem que ser por toda a vida. Certo? Então, por que nós naturalizamos que as outras doenças, elas demandam tratamento contínuo, mas a obesidade não? A Luísa já sente os benefícios de uma vida mais saudável. Hoje você se considera uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada? Quais são suas metas? Quais são seus planos agora? Sim, eu me sinto mais disposta para realizar minhas atividades, mas ainda não estou no final do que eu quero estar. Então, eu estou tentando seguir para realmente chegar nas metas que eu pretendo atingir. A mãe dela promete que vai tentar seguir o mesmo caminho. Eu estou fazendo devagar, mas eu pretendo cumprir mesmo a dieta, para que minha saúde fique melhor. Olha, vamos entender alguns pontos juntos aqui. A gente precisa saber o seguinte: existem diversidades, existe uma diversidade de corpos. Cada um tem um estilo de vida diferente, cada um tem um biotipo diferente. E quando a gente fala em dieta, a gente não está falando de restrição completamente, não, para a gente não acreditar que a dieta é um vilão. A gente precisa pensar numa reeducação alimentar. Você vai ter o seu tipo de corpo, você não vai mirar no corpo de ninguém para poder chegar no seu objetivo. Você quer a sua melhor versão. A sua melhor versão é uma versão saudável, com energia, que dorme bem, que acorda disposto para fazer as coisas que você escolher fazer durante o seu dia. E o sobrepeso, ele pode trazer doenças que não são boas para a sua saúde, porque doença nenhuma é boa para a saúde. Você vai ser saudável dentro das suas possibilidades. Então, para isso, você vai fazer uma reeducação alimentar. A gente sabe que é difícil, a gente já viveu o suficiente para saber que não é fácil, que a gente trabalha, que a gente se cansa, que a gente dorme mal, que a gente está estressado e a gente acaba compensando na comida. Eu mereço um pouquinho a mais aqui, isso tudo vai mudando. Depois que casa, o corpo muda, tudo muda.
Então, a decisão é nossa. Não tem almoço grátis, não tem uma cápsula que você toma, fica magrinho e saudável. É uma construção diária. Faça novas escolhas, coma bem. Em vez de comer açúcar o dia inteiro, escolha um horário para você comer o seu docezinho e vai se trabalhando aos pouquinhos, tá? A gente tem Vida Saudável aqui, Sabor e Saúde, toda quinta-feira com dicas maravilhosas. E tem esse quadro de saúde preventiva toda sexta-feira. O importante é você ficar saudável.